as pessoas participando sobre esse assunto, um assunto que está correndo o mundo. Teremos agora uma entrevista com a infectologista e as pessoas perguntando sobre grupos de risco. Vem para cá, a gente vai conversar com ela agora, Mariela Kometic, é isso? Boa tarde, doutora Mariela. Obrigado por sua participação aqui para ajudar os telespectadores da TV Atalaia, os telespectadores sergipanos. Boa tarde. A maior preocupação de todo mundo é sobre o que fazer para se prevenir, para não ser infectado pelo coronavírus neste momento. A gente vinha dando algumas recomendações nas semanas anteriores que eram sobre quais eram as atitudes de prevenção. Eu acho que isso está bem marcado, já bem batido, mas volto a repetir, que é a higienização das mãos corretamente com água e sabão ou com álcool em gel 70, a etiqueta da tosse para os pacientes que estiverem tossindo ou espirrando, o não compartilhamento de objetos pessoais, principalmente na rua, e quando chegar em casa, que tocar nas superfícies, a higienização correta das mãos, que tem que ser sistemática. A gente avançou um pouco mais pensando que a epidemia está muito próxima da gente. O Brasil hoje já tem alguns estados com transmissão local sustentada e com transmissão comunitária. O que é isso? A gente já está se contaminando entre a gente. Não precisa ter vindo de viagem internacional, não precisa ter viajado. Então, as orientações agora são a partir dos decretos de plano de contingenciamento que as autoridades competentes já lançaram. Então, além de todas aquelas orientações que a gente já tinha dado anteriormente, que devem ser mantidas, a população agora tem que evitar completamente o ir e vir. Por isso, do cancelamento das aulas, suspensão das aulas de universidade, fechamento de academias, evitar locais públicos onde tenham muita movimentação e que as superfícies públicas não possam ser higienizadas sistematicamente. Então, eu acho que a gente já avançou um pouco no cuidado, até porque se a gente não fizer esse contingenciamento, a gente vai começar a ter toda uma população adoecendo ao mesmo tempo, que numa epidemia é o que a gente não quer que aconteça. O que precisa ficar claro é que existem 3 tipos de orientações diferentes. Esse plano de contingenciamento, que é para toda a população em geral, o isolamento voluntário, que é quando a pessoa viajou para um local onde já tem transmissão comunitária, que é Rio, São Paulo e alguns outros estados que gradativamente estão sendo notificados quanto a isso, e o isolamento quando você é positivo, que daí é o isolamento domiciliar. Essas pessoas têm um tipo de isolamento completamente diferente das que estão fazendo o isolamento domiciliar voluntário, que a gente chama, que estão sem sintomas, e de toda a população que está contingenciada, pedindo para que a gente não faça movimentação. Então, isso tem que ficar claro na cabeça de todas as pessoas. Maravilha. O que a gente vê é que as pessoas positivas que estão sendo colocadas em isolamento domiciliar não estão seguindo as regras corretas. E isso é que faz com que a gente tenha contaminação e transmissão local, como a gente está vendo no Rio e São Paulo. Perfeito. Existem essas medidas que foram passadas, as medidas dos decretos, tanto do governo estadual, dos governos municipais, mas existem aquelas pessoas que ainda precisam ir para o trabalho, né? Algumas ações, algumas instituições deixaram de fazer atendimento, mas outras pessoas têm que ir pegar ônibus, né? Têm que ir para trabalhar no comércio e tudo mais. Tem uma reportagem que eu gostaria que a senhora acompanhasse comigo. Algumas pessoas estão mudando a sua rotina, estão começando a ter os cuidados, mas ficam preocupadas. Vamos acompanhar. Lourdes veio de Alagoas. A preocupação com o coronavírus fez até a dona de casa usar máscaras. Todo cuidado é pouco, né? Isso, para não pegar o saco doia, né? Nesta quinta-feira, o fluxo de veículos no desembarque da rodoviária José Rolenberg Leite foi baixo. Os poucos motoristas e cobradores seguiram a recomendação. Usaram luvas e máscaras. Em outros locais, a preocupação não foi tanta. Fato que deixou o passageiro preocupado. Como qualquer cidadão que tem amor à vida, né? A gente não sabe o que pode acontecer com essa pandemia que tá todo mundo falando, né? No terminal rodoviário Luiz Garcia, no centro da cidade, a recomendação era para que as empresas de transporte seguissem o protocolo do governo estadual. Usar luvas,
máscaras e álcool em gel. Nem todo mundo usava os equipamentos. Outra recomendação é de higienização dos transportes intermunicipais. Serviço que, segundo os motoristas, está sendo feito antes de chegar nas rodoviárias. O objetivo é diminuir os riscos do contágio com a Covid-19. O carro foi higienizado ontem, todas as viagens o cobrador está passando aqui boa no veículo e não estamos mais usando o ar-condicionado. Mas a gente tem que sair da cidade para vir trabalhar, né? Depende de transporte. Temos que tomar o mínimo cuidado, ter as precauções, que é o que a gente deve ter, né? Qual é o cuidado que você está tendo? Uso de máscara, usar álcool gel, evitar ter contatos físicos, tudo isso. Segundo o diretor de transportes da Secretaria de Desenvolvimento, o que prejudica a prevenção dos motoristas e cobradores é a falta de material de higienização nas farmácias. Nós ontem saímos aqui, cada um para um lado, em 20 estabelecimentos não achamos álcool gel. Não tem álcool gel, as máscaras estão acabando. Também a gente pede à população que não consuma. Tem pessoas comprando 500 máscaras, 300 máscaras, não tem necessidade. Se você compra 500 máscaras, vai faltar para alguém. Talvez esse alguém, seu vizinho, se contamine. Pelos próximos dias, alguns serviços da Diretoria de Transporte serão suspensos. A previsão de retorno é para o dia 1º de abril. Nós temos um setor de passe livre da Secretaria, onde fazemos 80 atendimentos por dia, e lá nós atendemos idosos, então estamos suspendendo esse tipo de atendimento presencial até o dia 1º, para vermos como vai ficar essa situação. E temos também ainda, em relação ao motorista, a ônibus, o setor de cadastro e vistoria do Estado, que é um setor de vistoria, onde nós temos quase 1.000 carros, uma frota de 1.000 carros. Nós suspendemos essa vistoria, ela só é feita em casos extremos, para evitar essa contaminação. E algumas pessoas usando máscaras, algumas gente que estão levando álcool gel, como é que elas podem se prevenir, já que precisam se locomover, trabalhar? Como eu disse, as pessoas que necessitam, que são trabalhos exclusivamente presenciais, como os hospitais, algumas empresas que precisam de alguns funcionários essenciais presenciais, é por isso que os transportes públicos, com essa restrição, ele fica um pouco mais vazio, então diminui a chance dessa pessoa pegar. Então, qual é a orientação para a população? O trânsito, a saída de casa deve ser essencial. Sair para comprar comida é essencial? É essencial, então eu devo fazer. Sair para trabalhar é essencial? Então eu devo fazer e devo seguir as orientações de... Usar máscara como aquela personagem está usando, chegou de Alagoas no ônibus. Então, as máscaras, elas têm indicação para 3 tipos populacionais exclusivos. Pessoas com imunidade grave, com problemas de imunidade grave, podem usar máscara, que devem usar máscara, profissionais de saúde na atividade, na assistência direta ao paciente e pessoas que estiverem sintomáticas, que vão procurar o serviço de saúde ou que precisam circular. Se eu estou tossindo ou espirrando e preciso pegar um ônibus, pegar um transporte público, eu devo usar máscara. Pessoas assintomáticas que vão fazer trânsito que não é essencial, primeiro, elas deveriam ficar em casa. Elas não precisam usar máscara. Por que a gente está fazendo esse apelo? Porque, como disse ali na reportagem, vai chegar uma hora que a gente não vai ter insumo, a gente não vai ter máscara suficiente para as pessoas que precisam fazer o atendimento dos positivos. Agora, uma última pergunta. Todas as pessoas que poderão pegar o coronavírus, tomara que não sejam muitas pessoas, elas apresentarão sintomas? Então, estima-se que 70% da população mundial vai ter contato com o vírus nessa epidemia. Certo. O que a gente quer nesse momento, com todas essas medidas, com toda essa orientação que a gente está dando e com toda essa contingência de população de trânsito, é que todo mundo não adoeça ao mesmo tempo. Porque quando eu olho uma curva que todo mundo adoece ao mesmo tempo, eu faço um pico. O que eu quero é que seja constante, que as pessoas entrem em contato ao longo do tempo com esse vírus. Porque se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, nós não vamos ter espaço suficiente. Eu posso ter o vírus e não ficar doente? Pode ser assintomático, transmitir e às vezes vai passar como se não tivesse tido nada. Então, muita gente vai ter contato com o vírus, vai ser assintomático ou oligossintomático, com poucos sintomas. Entendi. Muito obrigado, doutora, por sua participação e pelas orientações aqui para o público da TV Atalaia.